Nós vamos ministrar uma palavra, eu preguei aqui na abertura, vou falar um pouquinho diferente, mas o espírito da mensagem é o mesmo, né? E a gente tem a preocupação de sempre, quando vamos pregar, orar, e Deus me direcionou a repetir uma palavra importante que nós colocamos logo no começo, acho que no primeiro culto nosso aqui ainda em dezembro. E você pode encontrar isso no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Do versículo 1 até o 7. Lucas 15, do versículo 1 até o versículo 7. Amém? E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Publicanos eram funcionários, a maioria funcionário público, por isso publicano, né? Muitos envolvidos com corrupção, e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: ele lhe propôs a parábola, dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e não vai após a perdida até que venha a achá-la? E achando-a põe sobre os seus ombros com muita alegria, e vai para casa, levando a sua ovelha, e convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim também haverá alegria nos céus por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar. Feche os seus olhos por um minutinho. Põe a mão no teu coração. Pai querido e santo, nós acabamos de ler a Tua palavra, Pai. E já oramos aqui na abertura do culto. Cantamos hinos para alegrar o Teu coração, porque o Teu coração alegre, o nosso também fica, Pai. E agora estamos aqui com os Teus filhos, os que puderam vir, meu Deus, e a gente não gostaria de sair daqui, Senhor, do mesmo jeito que nós entramos. Se alguém entrou bem, que saia melhor, né? Se alguém não entrou bem, que saia bem. E se alguém entrou muito mal aqui, Senhor, que saia muito bem aqui, Pai. Porque nós cremos na Tua presença aqui nesse lugar. Nós cremos que Teu Espírito Santo está aqui, a falar, a se mover, meu Deus, de uma forma poderosíssima, amorosíssima e maravilhosa, aqui em nossos corações. Querido Pai, precisamos de Ti. Precisamos de Ti como a planta precisa de sol e de água. Precisamos de Ti, a nossa alma clama a Ti, Senhor, como uma terra seca e sedenta necessita da chuva. Nós precisamos do Teu mover aqui nessa noite. Querido Deus, fala conosco, faz-nos sentir melhor, muda a nossa vida. Salva a nossa alma, liberta-nos, Senhor, de toda ação maligna, de toda operação que tem tentado nos destruir.
toda luta contra os lares, sabe, todo espírito de drogas, de suicídio, de depressão, Pai, doenças da alma, o pânico, Pai, síndromes e tantas outras coisas, meu Deus, que tem acometido, Pai, sabe, a sociedade moderna. Querido Deus, nós sabemos que só o Senhor tem a palavra da vida, só o Senhor tem a ação que cura, só Teu Espírito pode fazer a mudança em nossas vidas. Por isso estamos aqui, querido Pai, te pedindo humildemente, salva-nos nessa noite, Pai, cura-nos nessa noite, liberta-nos nessa noite, Pai. Cantamos o último louvor, o bom pastor buscou-me. Eu sei que o Senhor está aqui, à procura de vidas que vieram porque precisam do Senhor. E nunca, meu Deus, uma ovelha perdida deixou de ser encontrada por um pastor amoroso que sai à procura da sua ovelha. Meu Deus, que sejamos encontrados pelo Senhor aqui hoje. Deus, eu imploro um milagre, uma ação poderosa Tua. Senhor, uma libertação poderosa Tua neste lugar, Pai, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé mais uma vez. Fique em pé, eu quero que você coloque as duas mãos sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Deus, há poder Teu aqui hoje, Pai, para arrancar das trevas, do buraco, Pai, da sentença da morte, aquele que está caminhando a passos largos para a destruição. Meu Deus, arrebenta com toda ação demoníaca, de morte, de destruição, toda ação, Senhor, devastadora, que se levanta contra os Teus filhos, contra aqueles que tentam se aproximar de Ti, que seja desfeita toda obra maligna aqui e agora, Pai. Liberta este povo, traz vida, e vida com abundância, traz um batismo de amor, de alegria e vitória, Pai. Cerca esse lugar com os Teus anjos, e que Teu Espírito flua maravilhosamente aqui, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe. Pode se assentar. Glória a Deus. Amém? Glória a Jesus. Algumas pessoas novas, algumas pessoas que costumam vir não estão. A igreja é dessa forma, até, né, formando um grupo mais assim sólido, dessa forma que a gente caminha. Nós lemos aqui a parábola das 100 ovelhas, e esta parábola foi uma resposta de Jesus a um grupo que sempre que podia estava próximo dele, constituído de fariseus, constituído de escribas, constituído de pessoas que eu falei aqui, acho que domingo passado, que sempre procurando um meio para destruir a imagem do Senhor, desconstruir a imagem do Senhor. Principalmente porque Jesus tinha uma atitude muito maravilhosa e especial. Esses homens viram Jesus comendo com pecadores, com publicanos. E quando eles viram esses fariseus, esses religiosos de aparência, o mundo está cheio de religiosos de aparência, apenas para condenar, apenas para criticar, apenas para censurar, né? E quando esses religiosos de plantão, de aparência, viram Jesus comendo com pecadores, né, se entregando, falando de amor, de salvação, eles disseram: está vendo? Esse homem come com pecadores, esse homem conversa com corruptos, fala com prostitutas, conversa com adúlteras, toca em leprosos. O judeu não podia fazer isso. Toca num caixão de defunto, o judeu não podia fazer isso.
libera os seus discípulos para que se alimentem de espigas no sábado. O judeu não fazia isso. E Jesus sempre teve algo no seu coração, e essa é a história da Bíblia, e essa é a grande revelação de Deus que está na palavra. Ele nunca esteve preocupado com nenhuma estrutura, com nenhum esquema religioso, nunca esteve preocupado com a aparência. A preocupação dele sempre foi buscar e salvar aquele que estava perdido. A história da Bíblia é basicamente a história, é a revelação de um Deus santo, maravilhoso, bondoso, que sai à procura da ovelha perdida, que sai à procura do homem perdido, da humanidade perdida. A Bíblia é a revelação do amor de Deus, não numa atitude de exibicionismo da glória de Deus, mas é um Deus que se faz homem e habita entre nós para salvar o homem. Essa é a história da Bíblia, que se completa com a história do homem, da humanidade, perdidos, sem salvação, sabe, desprezados, desesperados, na expectativa de que alguém venha e o resgate. Essa é a história. São duas mãos que caminham na mesma direção, uma humanidade perdida, ovelhas perdidas, e um Deus que vem como pastor à busca da ovelha perdida. E Jesus, sempre que tinha uma oportunidade, ele estava. Sempre que havia uma ovelha, alguém necessitado, ele estava presente. Tá? Ele ia lá, ele se manifestava. E ele estava sentado aqui neste momento, com esses pecadores, e de repente, aparecem os fariseus, para censurar essa atitude de amor. E ele, em resposta àquela murmuração, ele conta 3 parábolas. 3. A parábola das 100 ovelhas, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Capítulo 15 de Lucas é o capítulo de perdas. É um pastor que tem 100 ovelhas e uma se perde. É uma mulher que tem 10 dracmas, 10 moedas, Dracma era uma moeda grega, que valia mais ou menos um dia de trabalho hoje de um operário, qualquer coisa em torno de uns 100 reais. E essa mulher, para a época, era uma fortuna, ela tinha 10 moedas de mais ou menos 100 reais, e ela perdeu uma. E termina esse capítulo com a história lindíssima de um pai que tem 2 filhos e perde um, e um vai embora. Mas eu quero me atentar aqui hoje com a primeira parábola. Talvez seja a parábola de mais ternura, de mais carinho. E eu pensava hoje, diferentemente daquilo até que eu já preguei algumas vezes. O pastor tinha 100 ovelhas. E ele perdeu uma, ele foi contar, ele devia ter algum critério de contagem. E toda manhã ele contava quando liberava as suas ovelhas ali no aprisco para comer. E no final do dia, quando ia recolher as ovelhas para que elas fossem dormir, ele contava. E num belo dia, não sei se de manhã ou à tardezinha, ele vai contar e ele checa que estava faltando uma ovelha. Reconta de novo e reconfere e ok, falta uma ovelha. Por que eu acho essa parábola assim, especial, carinhosa? Porque a mulher tinha 10. Quando ela perde um, ela perde 10% do que tem, é uma perda muito grande. O pai tinha 2 filhos, um foi embora. Quem tem 2 perde um,
perde 50%, é uma perda altíssima. Uma perda assim, irreparável, né? Uma perda para uma desestruturação total na família. Uma perda para aquela mulher, assim, de uma desestruturação total financeira. Agora o pastor tinha 100 ovelhas. Perdeu uma, é uma perda muito pequena. Nós trabalhamos com obra e toda vez que a gente faz uma compra de tijolo, de areia, de piso, de azulejo, de cimento, de ferro, a gente coloca no custo uma perda, depende do item, de 5 a 10%. Porque é uma perda suportável, né? Nós tínhamos uma propriedade rural lá no interior de São Paulo. O Renato cuidava. Cadê o Renato? Está escondidinho ali atrás da moita. O Renato cuidava. E quando nascia, de repente, ao longo do ano, 100 bezerros, perder um, perder dois, picado de cobra, ou que a mãe rejeitava, ou porque caiu lá num buraco, quebrou a perna, não era perda. 1%, né, Renato? 2, 3, a gente estava no lucro, na obra. Quando você termina a obra e dizendo, poxa, as minhas perdas não passaram de 5%, está ótimo. Então, se aquela mulher ficasse desesperada porque perdeu 10%, ela tinha todo o motivo. Aquele pai desesperado por ter perdido um filho, totalmente compreensivo. Mas esse pastor, Neide, Neide, minha querida, olha para mim, poderia ter se tranquilizado, dizendo, não, eu perdi uma ovelha só, eu tenho 100, perdi uma, eu tenho 99, eu estou no lucro. Mas, olhe para cá, por que eu disse que é uma parábola muito especial, não que as outras não sejam? É porque mesmo sabendo que ele tinha 99, e podia se tranquilizar e dizer, estou bem, estou com 99, estou em paz, estou garantido, estou no lucro. Ele não se acomoda, ele não se tranquiliza, ele não fica em paz, ele não se satisfaz, e ele entra num processo de inquietação, talvez até num desespero, e ele deixa as 99 guardadas no campo, no aprisco, e sai à procura da ovelha perdida, com a determinação no coração de que não voltaria para a sua casa, enquanto não achasse a ovelha perdida. E ele vai pelas ruas, pelas campinas, pelos penhascos, né, pelos abismos, pelos buracos, os lugares perigosos, e ele não descansa, sabe, não dá paz para a sua alma, até chegar a encontrar a sua ovelha caída, ferida, quase que à morte. Provavelmente já haviam aves de rapinas ali, né, rondando e sobrevoando aquela ovelha. Provavelmente alguns lobos já deviam estar, sabe, se aproximando ali para, né, matar, usufruir daquela ovelha frágil. Mas o pastor chega na hora importante da história, da vida daquela ovelha, e pega a sua ovelha, cura, imagino eu, trata. Né, o samaritano fez isso quando encontrou aquele homem que saiu de Jerusalém e ia para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores. E ele vai até aquele homem e cuida, presta os primeiros socorros, põe aquele homem sobre a sua cavalgadura e leva até uma hospedagem para que cuidados melhores fossem prestados àquele homem. E o pastor faz a mesma coisa com a sua ovelhinha, verifica se tem alguma patinha quebrada, verifica se tem algum lugar sangrando, ele põe óleo, ele cuida, e com carinho ele pega, e diz a Bíblia que ele coloca sobre os seus ombros, e leva com cuidado, com amor, sabe, com tranquilidade, e chega na sua casa, deita a ovelha, a Bíblia não diz, mas eu tenho direito, coloca a ovelha ali num lugar
lugarzinho bem fofinho, numa palhinha bem fofinha, e vai chamar os vizinhos dizendo: gente, uma grande festa aqui hoje em Israel, em Jerusalém, sei lá, porque eu tinha 100 ovelhas, e ao contrário, tinha 99, uma se perdeu. Mas eu não aceitei essa perda, e fui buscar, e encontrei, e aqui está a minha ovelha perdida de volta para minha casa. E diz a Bíblia que houve uma grande festa, uma grande alegria e comemoração, em função daquela ovelha que estava perdida e foi pelo pastor encontrado. E diz o Senhor Jesus, que assim haverá festa nos céus, por um pecador, por uma ovelha perdida, que é encontrada, muito mais do que 99 justos, que não precisam de arrependimento. Essa é a sua história. É interessante, Jesus sempre usou parábolas, figuras de linguagem, para de uma forma muito simples, explicar as coisas profundas e os mistérios de Deus. Falava de pescaria, falava de lavoura, de figueira, de construção, que um homem faz uma casa na areia e outro na rocha. Mas o interessante é que nenhuma figura para demonstrar o amor e a misericórdia de Deus é tão abundante na Bíblia como a figura do pastor e da ovelha. Você vai para o Velho Testamento, você vai encontrar no livro de Zacarias uma preocupação enorme de Deus com a sua igreja, com o seu rebanho. E Deus é duríssimo ao falar sobre os pastores que não cuidam, das ovelhas. E ele diz: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas, a desgarrada vou buscar, a ferida vou cuidar. E num outro capítulo também de Zacarias, Deus disse: olha, vocês transformaram as minhas ovelhas como produtos de matança, e se alegram com aquilo que elas conseguem trazer de benefício para vocês, mas não estão nem um pouco preocupados. E Deus de novo faz uma ameaça à falta de cuidado que se tem, ou que não se tem, com as suas ovelhas. E é tão presente a história, essa relação de pastor com ovelhas, na história do povo de Deus, que um dos salmos mais bonitos da Bíblia é o Salmo 23. O salmista diz: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice, vai transbordar. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Capítulo 10 de João, Jesus fala de uma forma lindíssima dessa relação, dizendo: olha, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, e as ovelhas não puderam ouvir a sua voz, porque as ovelhas não conhecem a voz do estranho. E o mercenário que se posicionou como pastor, e as ovelhas tentaram seguir, na hora que veio o lobo, o mercenário foi embora, fugiu, e vieram os lobos, e acometeram as ovelhas, dispersaram, mataram. E o mercenário não cuida porque ele não é pastor. E Jesus coloca-se e intitula-se: eu sou o bom pastor.
E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor cuida das suas ovelhas. Você está aqui hoje. Você é ovelha. Você tem uma história, de repente, como a história dessa ovelha, que está perdido ou perdida, longe da presença do Senhor. E longe da presença do Senhor não há paz, não há alegria. E eu comecei a mensagem dizendo que a história da Bíblia, que relata a história da humanidade, é um Deus que se faz homem, Emanuel, Deus conosco, e habita com a gente, sente as nossas dores, sente o que nós sentimos, vive as nossas aflições, para que Ele possa, na condição dessa aproximação, nos ajudar e nos socorrer. É a história do pastor que não descansa. Eu não sei quanto tempo falta para Jesus voltar. Muita gente já pré-anunciou. Mas uma coisa eu sei, que enquanto houver uma ovelha perdida neste mundo, Ele não vai voltar. Ele vai deixar as 99 em segurança, guardado pela proteção amorosa dEle. E Ele vai buscar você, aonde você estiver. Vai fazer o que for necessário para que você volte e venha caminhar. Ele morreu pela tua vida. Ele morreu para te resgatar, para te salvar. Eu assisti um filme, eu falei disso num culto nosso aqui. Filme lindíssimo, acho que de 2017. O título do filme é verdadeiro, não é uma ficção, é verdade, né? Até o Último Homem. Quem já assistiu esse filme? Quem não assistiu, assista. Só não envolva as crianças, porque tem cenas não sensuais, não é isso, mas tem cenas pesadas. Conta a história de um adolescente americano durante a Segunda Guerra Mundial, por nome Desmond Doss. E antes da guerra, ele tinha uma família conturbada, o seu pai tinha sido herói na Primeira Guerra Mundial. E trouxe aquele trauma de guerra e virou um homem agressivo, bebia, batia na mulher, batia nele, batia no irmão. E por várias vezes ele acorda de madrugada vendo a sua mãe gritando, né, aquela situação que está virando infelizmente normal hoje, aquela atitude quase que de um feminicídio. E num desses momentos, ele adolescente, vê o pai espancando a mãe, e usando um revólver para bater, e ele vai, entra naquela briga, desarma o pai, pega a arma, e numa atitude de fúria, de revolta, de ver ao longo dos anos o pai batendo na mãe, ele pega o revólver para apontar, mas ele cai em si e não faz isso. E eles se abraçam e choram, ele sai daquela situação e faz uma promessa de nunca colocar a sua mão numa arma. E como ele era um cristão, ele força essa situação quando ele lembra de que um dos mandamentos é não matarás. E vem a Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos é humilhado pelo aquele ataque que o Japão faz lá em Pearl Harbor, uma situação terrível. E todos nos Estados Unidos, na idade dele, vai se alistar. E ele disse, não aceito ficar em casa descansando no conforto, enquanto os jovens da minha idade estão, né, colocando a vida à disposição pelo meu país. E ele vai, né, se alista e ele entra no processo de preparação para ir servir ao exército americano, lá nas frentes que fossem necessárias. E nesse processo inicia-se uma batalha terrível, porque ele era magrinho, né, super sincero na sua fé, e à medida que vai surgindo situações, ele não põe a mão em arma, e ele é objeto de gozação, de humilhação, né? Ele apanha lá no acampamento, onde eles estão se preparando, né? Os seus colegas batem nele,
e há uma discriminação muito grande, porque ninguém queria ir para a guerra ao lado de um rapaz que não tinha a capacidade de protegê-lo. Ele, sabe, e chegou um momento de que ele tinha que sair dali, tinha que dar baixa na sua condição de servidor militar. E ele disse, não, no mundo de tanta destruição, eu acho que é razoável que eu vá para a guerra para construir, para ajudar. Eu quero ir como médico, como recuperador. Mas essa situação vai se desenrolando em determinado momento. Um dos seus oficiais determina na sessão de tiro que ele pegue numa arma. E ele disse, eu não vou fazer isso. Mas se você não vai fazer isso, você é desobediente. Não, eu quero ir servir o meu país para ajudar os feridos. E ele disse, e para resumir, ele foi levado à corte marcial, porque ele tinha uma atitude de desobediência e não querer pegar em armas, mas um general, pela influência que tinha amizade ainda com seu pai, liberou a condição para que ele pudesse ir para a guerra sem pegar em armas. E para finalizar, vai para o campo de batalha. E num momento ali bem fronteiriço com o Japão, num lugar chamado Okinawa, havia um paredão de mais de 100 metros, eles tinham que subir aquele paredão, com uma tela gigantesca, e entrar numa campina para enfrentar ali os soldados japoneses. E sobe a sua companhia, sei lá, 200, 300 homens mais ou menos, e os japoneses armados ali, são dizimados eles ali. E o seu sargento, o seu capitão, dá um toque de recolher para que todo mundo desça correndo aquela tela ali e volte para o seu acampamento, porque não tinham condições mais de continuar ali. E quando está ficando o finalzinho do dia, ele já se prepara para ir embora, ele faz uma oração dizendo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele viu amigos morrendo, bombas, granada, perna para um lado, cabeça para o outro, ações assim terríveis, verdadeiras. Filme feito pelo Mel Gibson, verdadeiras. E quando ele ora dizendo, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O Senhor não me fala alguma coisa. E ele vê na escuridão um soldado gemendo. E ele vai lá, verifica que aquele soldado ainda estava vivo. E ele dá um jeito, pega, põe numa corda, amarra no seu corpo, passa por trás de uma árvore e desce. E quando ele está descendo, ele escuta um outro gemendo, e vai um outro gemendo. E ele passa a noite inteira salvando pessoas ali, e cada momento já sem força, ele diz, Senhor, me dá mais uma vida, Senhor, me dá mais um homem, Senhor, me permita salvar mais uma vida. E ele passa a madrugada inteira, e quando clareia o dia, o alojamento, aonde estava médicos, entra lá os seus capitães, seu, sei lá, sargento, e olha aquela quantidade de pessoas, mas o que houve? Essas pessoas eram para estar mortas lá em cima. E alguém diz, foi o soldado Doss que fez isso. Ele diz, mas soldado Doss, com quantos mais fizeram isso? Não, sargento, ele sozinho fez isso. E ele foi tratado ali de uma forma honrosa, a ponto de que nos próximos dias, nenhum soldado queria voltar para o campo da batalha, sem que Doss fizesse uma oração para que Deus assim o protegesse. Termina a guerra, esse homem é honrado no Congresso americano como um dos maiores heróis de guerra na história dos Estados Unidos. E ele depois testemunha que ele fez isso com amor para a glória de Deus. Mas a sua oração é, Senhor, eu não quero descer sem que eu consiga salvar o último homem. E ele salva 75 soldados que teriam morrido se ele não fizesse isso. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Jesus disse, tudo aquilo que envolveu tua vida foi para te destruir. Mas eu vim para que você tenha vida. Nós vivemos uma época em que ninguém está nem aí com ninguém. Seu problema é seu problema, meu problema é meu problema. Se eu puder resolver o meu, que bom. Mas eu não vou deixar de me preocupar com o meu problema para resolver o seu problema. E o pior é quando o seu problema é muito grande
E a expectativa de te ajudar pode me custar financeiramente, pode custar o meu tempo, pode custar, sei lá, alguma coisa importante que eu tenha que fazer, que seja mais importante do que a solução do teu problema. A igreja, de uma certa forma, vive essa situação. A história da religião é uma história mais ou menos parecida com essa. Sabe? É de não ter a preocupação de carregar os seus feridos. É de largar o problema, o pobre coitado. É a parábola do samaritano que fica lá o homem jogado na beira do caminho, à morte. Essa é a nossa história. E nós vamos nos definhando, sabe? E achando que alguém vai nos ajudar, sabe que as religiões vão nos ajudar, que a política vai nos ajudar, que a sociedade moderna vai nos ajudar. E eu tenho uma notícia triste e boa. Triste é que se você contar com a ajuda, sabe, da boa vontade de pessoas, vai existir sim, mas são muito limitadas. Na maioria das vezes, é um ditado lá nordestino, e eu sou de lá, quando a farinha é pouca, meu pirão primeiro eu. Se tiver condição, eu vou te ajudar. Essa é a história do relacionamento, sabe, dessa dependência de um com o outro, mas não é a história de Deus com a tua vida. Houve um momento na história do grande rei Davi, sabe, numa batalha lá, ele teve que largar sua família, ele tinha 2 mulheres, naquela época podia, né, aquela época eles não tinham muita sabedoria, porque se o camarada tiver sabedoria, ele mal teria uma, e não 2, 3, 4, cuidar de uma não é fácil, você imagina ter 2, ter 2 mulheres, ter 3 mulheres, até que não é o problema, o duro é ter 3 sogras, e a quantidade de cunhados que vem no pacote? Só Jesus para ter misericórdia, né, sogrinha querida? E Davi tinha lá 2 mulheres, e ele sai para uma batalha, ele deixa o povo lá guardado no lugar chamado Ziclag. E ele agiu de uma forma não muito prudente do ponto de vista militar. Quando ele sai, o exército amalequita vem, saqueia Ziclag, leva o gado, leva as ovelhas, leva as mulheres, leva as crianças e queima, né, todo o acampamento, toda a vila, toda a cidade deles. E Davi chega com os soldados e não tinha mulher, não tinha filho, não tinha gado, não tinha roupa, não tinha mais nada. E ele chora por aquele momento de perda muito grande, como desgraça pouca, é bobagem. Os soldados, em vez de consolar Davi, tentam apedrejá-lo, porque ele agiu imprudentemente. Você saiu numa batalha, deixou a nossa família aqui, nós mal ganhamos a batalha lá e não adianta, batalha vencida lá fora e família destruída em casa. Cuidado quando você sair para lutar pelas vitórias dessa vida e você não cuidar da tua família. A grande vitória começa em casa. Se não tiver vitória, um lar abençoado, casa constituída, família, apesar dos problemas, mas sendo cuidada com amor, vitória nenhuma lá fora vai justificar uma derrota dentro de casa. Paulo diz que aquele que não cuida dos seus, negou a fé e é pior do que os infiéis. Cuida da tua família. Família dá trabalho, mas é um dom de Deus, é algo de Deus, é do coração de Deus. Família machuca, família não é fácil. Filho dá problema. Esposa dá problema, esposo também dá, né? Pais dão problema. Essa é a história. Mas são esses probleminhas que a gente vai se suportando, vai aprendendo, vai tolerando, né? Vai, sabe, construindo uma relação sincera de que a minha mulher tem problema, mas eu a amo dessa mesma forma, né? Meus filhos têm vontade, que dá vontade de estrangular, vocês não estão gravando isso não, né? Mas tem hora que dá, tem vontade, dá vontade, hoje já não, porque eles são grandes pra caramba, mas numa época de adolescência, dá vontade de, né? Tem um pastor que diz, quando seus filhos nascem, você olha e diz, olha que coisa mais fofa, mais linda, dá vontade de comer. E quando cresce, você diz, por que não os comi? Né? Porque é uma situação meio que engraçada. Mas Davi saiu por um momento para a batalha, e quando ele volta, estava tudo destruído, e os seus soldados lutam assim, numa atitude de falta de amor com ele,
E são duros, e Davi vai para a presença de Deus e diz: Senhor, olha a minha situação. Persigo os meus inimigos, Senhor, ou eu vou perseguir e vai ficar pior ainda. E Deus disse: vai, Davi, eu sou contigo. E ele sai de Ziclag e caminham alguns dias, 600 homens com ele. E no meio do caminho eles encontram um soldado egípcio, né, que servia o exército dos amalequitas, caído para morrer já fazia 3 dias. E Davi pergunta: quem é você? Ele falou: eu sou do exército dos amalequitas, inimigo que tinha destruído a família e roubado Davi. Mas por que você está aqui? Porque o meu Senhor, o meu comandante, me viu doente e me deixou aqui para morrer. E Davi pega aquele rapaz inimigo, dá comida, dá água, né? Cuida dele. E em gratidão, ele diz: olha, se você não me entregar para o meu ex-chefe, eu vou dizer aonde está o exército que trouxe prejuízo à tua vida. E Davi vai, encontra os amalequitas fazendo um tremendo carnaval, com todo o despojo que eles tinham arrancado de Davi, e pegam aquilo, e Davi vem com seus soldados, sabe, destrói aquele exército, leva de volta. Deus tinha poupado as mulheres, as crianças, o gado, e ainda despoja ainda, né, saqueia ainda o exército inimigo e volta. Eu estou contando essa história, por quê? Porque todas as vezes que você deixa alguém para trás, o prejuízo vem lá na frente. Todas as vezes que você abandona, porque é difícil cuidar, o prejuízo é maior lá na frente. Cuida. Contei a parábola, iniciei a mensagem das 100 ovelhas, porque a relação que Deus trava conosco é uma relação de um Deus que cuida, que protege, que salva. Você é essa ovelha que entrou aqui nessa noite dizendo: e aí, e a minha vida, e a minha situação, como é que eu faço? O bom pastor está aqui hoje. Ele te chamou. Nós convidamos muita gente ontem, né, Neide? Mandei o WhatsApp para algumas hoje. Não quero criticar quem não veio, porque cada um sabe da sua vida. E tem pessoas que têm problema e não puderam vir. Mas tem pessoas que podem e não vêm. Você está aqui porque você é a ovelha que Deus queria falar com você aqui nesta noite. Você foi deixado para trás, e não tem coisa pior na vida do que ser, sabe, desprezado, do que ser rejeitado. Você foi abandonado nos teus problemas. E é incrível quando nós estamos vivendo uma fase difícil na vida. Parece que nós adquirimos uma doença repelente, as pessoas se afastam. E você fica sozinho com os seus traumas, né, com as suas dores, com as suas lágrimas. E tudo que vem nesse momento é uma visão de lobo, é para destruir, é para acrescentar dor às suas dores, lágrima às suas lágrimas. E quantas pessoas nessa situação têm, sabe, buscado o suicídio como a saída? Porque vem a depressão, vem a síndrome, sabe, é o desespero, é o medo, é a vontade de não querer continuar mais vivendo, é achar que a vida não vale mais a pena, porque está machucado, está ferido, está abandonado. É uma coisa que dói, é uma coisa que prejudica, é uma coisa difícil, é uma barra complicada para se levar. Mas eu tenho para dizer aqui a você nessa noite, eu não sei quantos milhões e milhões de ovelhas guardadas e protegidas o Senhor tem. E eu disse aqui, não sei quantos milhões já se salvaram e estão lá descansando, esperando a hora da volta dele. Mas se você é aquela ovelha perdida, sabe, machucada, destruída, chorando aí de dor,
e ninguém se importou com você até agora. Ou se importou, mas não foi o suficiente para te arrancar. Boa vontade nem sempre, palavras de amor nem sempre. Mensagem aí no WhatsApp, mandando coraçãozinho, positivo, joinha, é muito legal, mas não resolve. O que resolve é a presença do pastor, que espanta toda ação maligna, sabe, do lobo, e vem e cuida com amor, e protege, e sara, e põe nos seus ombros, e leva com segurança e com amor para dentro de casa. Ovelha do Senhor, que está longe, nesta noite, Jesus te chamou aqui, para cuidar, para te salvar, para, sabe, tomar conta da tua vida e dizer, não vou te deixar sozinho. Eu estou na igreja, na presença do Senhor, pela misericórdia dEle, desde 1974. Faz muito tempo. 40 e tantos anos. Né? Esse rostinho aqui de 26 anos não é bem isso, eu tenho um pouquinho mais do que 26. É brincadeira. E nesse período todo, tive muito sofrimento, tive decepções, tive abandonos, tive lágrimas, tive momento de felicidade, teve momento que eu achei que o mundo era um mar de rosas, teve hora que eu achei que o mundo não passava de um brumadinho, né, que era um mar de lama, e quanto mais eu caminhava, mais eu não saía do lugar. Teve horas que eu achei que dava para confiar no amor, na sinceridade humana. Teve hora que eu achei que não valia a pena confiar em nada disso. Mas uma coisa não mudou ao longo desses 40 e tantos anos: o amor do meu bom pastor. O bom pastor que me buscou em 74, eu tinha 18, 19 anos. Era uma época que não tinha tantas drogas, mas eu já dava meus trabalhos dentro de casa. Perturbava a vida do meu velho pai, Davi, e minha mãe. A gente aprontava, saía de casa, voltava depois de 3, 4 dias. E era uma loucura, vivia aquilo que era o normal da época, de uma vida irresponsável. Mas um dia o Senhor me chamou e trouxe-me na sua presença. E eu experimentei do amor de Deus algo que eu jamais poderia imaginar que fosse possível nessa terra. E passado esse tempo todo, com todos os momentos alegres e não tão alegres, felizes e não tão felizes, uma coisa eu posso garantir para vocês: o bom pastor nunca me deixou. Amigos me deixaram, parentes me deixaram, igrejas, tive problemas, mas o bom pastor, que deu a vida pela minha vida, que pagou um preço enorme, que me viu no campo de batalha sendo destruído e disse: não vou descansar até que eu busque você, nem que você seja o último homem. Fique em pé. Fique em pé. Há uma ação de cura aqui nesta noite, de salvação, de libertação. Um culto como esse tem um valor enorme. Jesus tinha morrido, e a verdade que ficou é: está morto, está sepultado. E quando foram Pedro, João e algumas mulheres, dentre elas Maria Madalena, e não viram o corpo do Senhor, os anjos disseram aos discípulos e às mulheres que foram ali: por que vocês buscam o vivo entre os mortos? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Se você for para Israel, lá no túmulo, aonde se imagina que tenha sido o túmulo de Jesus, não tem-se certeza disso, mas há uma placa lá escrita em inglês, né, no hebraico, dizendo assim: não está aqui,
porque Ele ressuscitou. Se você for lá para a França, o túmulo de Allan Kardec, um dos gurus do Espiritismo, você vai encontrar lá, aqui jaz Allan Kardec. Se você for lá para Meca, na Arábia Saudita, há um lugar aonde se acredita que estejam os restos mortais de Maomé, esse líder dessa religião gigantesca que é o islamismo. Se você for para Roma, tem vários túmulos com vários papas ali sepultados, e alguns anjos, inclusive, alguns santos, que eles imaginam, ainda que foi beatificado, que está fazendo aí milagre. Cada um desses líderes que o mundo seguiu, que o mundo ainda serve, está lá os seus restos mortais, aqui jaz, né? Esse aqui jaz, aqui jaz o outro, mas no túmulo de Jesus não tem ninguém. Está escrito, Ele não está aqui, porque ressuscitou. E se aqueles anjos, não sei, de repente, quem sabe, estivesse aqui nesta noite, eles diriam totalmente diferente do que disseram há 2000 e alguns anos atrás. Disseram para Maria, para Tiago, para João, para Pedro, não está aqui porque ressuscitou. Aqui nessa noite ele diria, Nilce, Ele está aqui porque Ele ressuscitou. E Ele está aqui por causa de vocês. Ele está aqui por amor a vocês. Ele está aqui porque ainda que o mercenário, ainda que o lobo tenha tentado te destruir, você ainda não morreu, você está em pé. E Ele está aqui para dizer, eu dei a vida por você. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas pelo nome, elas vão me seguir porque vão conhecer a minha voz, não seguirão mais o mercenário, não as deixarei mais à mercê do lobo, porque eu cuido das minhas ovelhas. E é esse Deus que eu ofereço para você aqui nessa noite, é essa salvação que eu coloco à tua disposição, é essa grande solução que o mundo não pode dar. Jesus disse, o mundo não tem paz, e quando Ele se oferece em paz, é uma paz passageira, de valor muito pequeno, mas minha paz vos dou, não como o mundo dá, porque o mundo não tem paz, minha vida eu dou, e a vida que eu dou é vida eterna, é vida com abundância, é vida com alegria, é passar os anos que eu passei, pode ter luta, pode ter dificuldade, mas a cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam. Ele diz, Luiz, vamos em frente, caminha, Pimentel, vamos lá, mais um dia, não deixa a peteca cair, não sabe, não se desespere, eu estou contigo, mas Senhor, está doendo, mas vamos lá, eu te pego pelo ombro, a gente vai caminhar. É esse amor desse Deus que você pode ter hoje na tua vida, na tua família, e nunca mais vai se sentir sozinho, e Deus vai te dar uma família, nós somos a tua família, para estarmos juntos, para chorarmos juntos, para nos alegrarmos juntos, para um cuidar do outro. E eu quero, em nome do Senhor Jesus, propor que a gente jamais vai deixar você para trás. E ainda que você insista em não querer caminhar, nós vamos forçar a barra para que você caminhe, para que você não se desanime, para que você não se desespere. O Senhor tem que ser o teu pastor. Você entrou sem Ele, hoje Ele quer ser o teu pastor, para cuidar, para te salvar, para dizer, ninguém vai te arrebatar das minhas mãos. Jesus disse, as ovelhas que vêm a mim foram dadas pelo meu Pai, e ninguém pode arrebatar das mãos do meu Pai, porque, lógica, Deus é o maior, e operando Deus, quem impedirá? A partir do momento que Deus te abraçar, a partir do momento que Deus abraçar a tua família, quem é o louco, quem é o diabo, é o demônio, quem é o inferno, que vai tentar se levantar, e ainda que ele se levante, não ficará em pé, cairão por terra, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido, é a promessa do Senhor. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Amém? Mão no coração, feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, nós